Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, onde fala de Nicodemos, o diálogo de Jesus com Nicodemos. E é importante que Jesus ele vai na contramão da religião daqueles dias, aonde todo o conceito religioso, aonde a religião levava muita gente a se afastar até da casa de Deus, por serem dignas de estarem lá. Havia um pregador na Palestina naqueles dias que mudou todo o conceito dos religiosos daqueles dias, aonde os líderes religiosos não podiam estar e aonde ele não aceitava as pessoas. Era justamente nesses ambientes que Jesus ele frequentava e ele estava, a ponto deles dizerem entre si: quem é esse rabi que come e bebe com pecadores? E quando eles falaram estas coisas, Jesus, por algumas vezes, ele disse: os bons não precisam de médicos, mas sim os doentes. E observamos nesse texto de João capítulo 3, o diálogo entre Jesus e uma das maiores autoridades daqueles dias. A história nos diz que Nicodemos era um doutor da lei. Ele era o professor da escola sabatina de Israel daqueles dias. Nicodemos era um tipo de pessoas que aonde ele passava, as pessoas o reverenciavam. As pessoas se dobravam diante dele, porque a nomenclatura de Nicodemos era de um homem santo. Então, aonde ele passava, alguém podia dizer: lá vai a sua santidade. Mas na verdade aquilo havia somente uma roupagem. Havia por debaixo de todos aqueles linhos finos um homem tão carente, necessitado, vazio de Deus, que a Bíblia nos diz que de noite Nicodemos foi ter com Jesus. Só que ele observou em Jesus algo completamente diferente do que eles viviam e do que eles praticavam. Ele disse para Jesus: Rabi, só quem pode fazer estas coisas é alguém que Deus está na vida dele. Porque se Deus não estiver na vida de uma pessoa, ela não pode fazer os milagres que tu fazes. Observa que Nicodemos ele viu algo diferente em Jesus. Embora que os títulos e a nomenclatura dele não permitia que ele olhasse ou conversasse com Jesus publicamente, não permitia por causa da religiosidade, não por causa da necessidade, porque necessidade ele tinha, mas todo aquele conceito religioso que ele mesmo criaram para si e se prenderam dentro deles, impossibilitavam dele chegar a Jesus abertamente, em público, porque eles não queriam perder todo aquela nomenclatura, não queriam ser visto pelas pessoas conversando com um rabi que eles mesmos desconsideravam tal autoridade em Jesus. Mas observa que Nicodemos ele tem que se dobrar diante dessa verdade e diante dessa realidade. É por isso que ele foi ter de noite com Jesus. O texto é bem claro. E ele faz perguntas para Jesus dizendo: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava falando justamente dos sinais que Jesus fazia, dos prodígios que estavam acontecendo por toda a Judeia, Galileia e Cafarnaum daqueles dias. A notícia a respeito de Jesus é que paralítico andava.
era que cego via, que mudo falava, e aos pobres era anunciado o Evangelho. Então Nicodemos diz: ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver com ele. Só que Jesus, irmãos, ele começa a falar algo para Nicodemos, que em vez de solucionar o problema dele, ele começou a ter crises. Jesus começou a falar de uma realidade que Nicodemos desconhecia, que a religião não permitia que ele se aproximasse de Deus com liberdade, com essa intimidade do próprio Deus se revelar a ele. Então Jesus, ele começa a falar algo interessante. No versículo 3, Jesus diz assim: isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus começa a ir contra a própria religiosidade, para que você consiga compreender e ver o Deus invisível. Esse Deus se torna visível. Você precisa mudar a sua mentalidade acerca de Deus. Jesus estava falando para Nicodemos que uma mentalidade religiosa não permitia que o homem pudesse se aproximar de Deus, porque a religião, ela afasta o homem de Deus. O Evangelho aproxima o homem de Deus. A religião, ela poderia condenar o homem mais santo, mas o Evangelho de Jesus Cristo, a graça do Senhor, ela perdoa, ela absorve o mais vil pecador. Jesus disse: olha, para que tu possa ver o reino de Deus, é necessário tu nascer de novo. É necessário você mudar todo o conceito religioso. É preciso abrir mão de toda essa nomenclatura que te coloca como um homem santo, que te coloca como um homem mais santos, melhores do que os outros. Para que você consiga ver o reino de Deus, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que você se converta ao Deus verdadeiro. É necessário que você mude de vida. Porque o Evangelho, irmãos, ele vai nos desafiar a isso, a mudanças de vida. Não viver da mesma forma que outrora vivia. O que Jesus está propondo para Nicodemos, que para que ele pudesse conseguir ver com nitidez as coisas do Senhor, era necessário que ele provasse de algo de Deus particular. O Deus se revelar a ele, não Deus da religião, mas o Deus que estava em Cristo Jesus. E para isso é necessário que a nossa velha concepção, ela precisa ser transformada, ela precisa ser mudada. Porque uma vez, irmãos, nós temos contato com a palavra de Deus, tem que haver mudança. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está falando de uma mudança de mentalidade. Uma vez aceitando a Cristo, devemos permitir que Cristo mude a nossa vida. Uma vez nós aceitando o Senhor e tendo contato com a palavra, o próprio Jesus, ele disse aos discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Porque a palavra, ela muda, a palavra, ela molda, a palavra, ela santifica a vida do cristão, a palavra, ela habilita esse homem a estar em comunhão com Deus. É por isso que todos os dias nós somos confrontados pela palavra, para que nós possamos mudar. Jesus confronta Nicodemos para que eu pudesse haver nele mudança, não para que ele pudesse ser um homem religioso, mas um homem liberto do pecado, liberto de todo o conceito da religião. Que ele agora não pudesse andar na rua a nomenclatura de um homem santo,
mas que ele pudesse andar na rua como servo de Deus, como homem liberto, cheio do Espírito Santo, e pudesse testemunhar do que Deus fez na vida dele. E Jesus disse: olha, é desnecessário nascer de novo. É preciso tudo em você ser novo. Só que Nicodemos, ele não entendeu. Como muitos de nós naqueles dias também não compreenderíamos. Porque para nós entender esse texto hoje se torna fácil, porque ele está explicado. Mas já imaginou se você fosse confrontado por Jesus naquele mesmo dia que Nicodemos foi? E Jesus diz, ele pergunta no versículo de número 4, ele diz: perguntou-lhes Nicodemos, como pode ser um homem nascer sendo velho? Por que Nicodemos ele entra em conflito com ele mesmo? Ele entra em conflito com a realidade que Jesus está apresentando. Porque Nicodemos ele só conhecia um tipo de morte. Nicodemos ele só conhecia um tipo de nascimento. Nicodemos ele olhava pelas coisas vendo de forma natural. Ele observava que uma mulher engravidava, e em um certo tempo ela teria aquele menino, e aquele menino passaria por aquele processo. Era uma criança, ia crescendo, se tornava um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, e depois envelhecia. Nicodemo conhecia a ordem natural das coisas. É por isso que ele, diante de Jesus, ele diz: como pode um homem já velho? Ele está olhando para ele mesmo. Como homem, na minha idade, ele consegue novamente entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Eu nem sei se Nicodemos tinha mãe ainda. Mas ele começa a indagar isso. Como isso pode acontecer? Como é que pode ser isso? Eu vejo Jesus dando um nó na cabeça de Nicodemos, e agora ele fica perplexo diante dessa realidade. O que quer dizer isso? O que é que esse rabi quer dizer com isso? Qual é o processo para uma mudança? Não é que Jesus estava falando de uma regressão, mas ele estava falando de uma oportunidade que ele tinha de ser transformado. E agora Jesus começa a falar justamente em cima daquilo que Nicodemos mais gostava de ser aplaudido. E Jesus ele disse: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos novamente começa a ter crises. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele começa a entender, ele começa a discernir, ele começa a compreender as coisas espirituais. Jesus está dizendo que é nascido da carne é carne porque entende das coisas terrenas, ele entende das coisas naturais, ele consegue compreender a ótica normal das coisas. Mas quem é espiritual, ele começa a ir além das coisas carnais. Ele começa a compreender que há um mundo espiritual, e começa a entender que as coisas espirituais, elas se distinguem espiritualmente. O homem espiritual, ele consegue ver a provisão de Deus. O homem espiritual, ele consegue ver a manifestação de Deus. O homem espiritual, ele se envolve na glória do Senhor. O homem espiritual, ele consegue ver probabilidades aonde o homem natural não consegue enxergar nada. O homem que é nascido do Espírito, ele vê o mover do Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa, porque ele crê pela fé que o Senhor, ele vai agir. E o Senhor não faz como faz o homem, ele não vê como vê o homem, ele não vai fazer como o homem faz. As coisas de Deus são superiores àquilo que o homem pode contemplar. O Senhor está falando de uma realidade que está muito além da percepção de Nicodemos. Queridos, para nós conseguirmos absorver tudo isso e compreender as coisas de Deus, é necessário que nós andamos no Espírito, que
nós começamos verdadeiramente a ser cheios do Espírito Santo, como a palavra de Deus diz. E se nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a melhor mensagem que pode transformar a vida de qualquer pessoa, independente de qual seja a sua idade, o seu credo, a sua religião. Mas se dobrar diante do Senhor, ele pode sim sentir a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Nicodemos, ele começou, queridos, a ter crises. E Jesus disse: olha, Nicodemos, você é mestre em Israel. Quando Jesus disse: Nicodemos, tu é mestre em Israel, ele está dizendo: tu conhece toda a Torá, tu conhece todos os itens da lei, tu passou 40 anos estudando, tu pode citar toda a lei sem olhar para o livro, tu pode citar cada item da lei sem abrir nenhum item, tu consegue responder e recitar todos eles. Tu passou 40 anos estudando, e o que é mais importante, o que é mais de suma importância para o crescimento, para a libertação, para uma vida santa na presença de Deus, isso tu desconhece. Parece, irmãos, que ali tem um doutor reconhecido e reverenciado pelas pessoas. A história diz que ele estava sentado no chão, olhando para Jesus, como uma criança que pela primeira vez vai à escola, olhando para Jesus, e Jesus dizendo: tu é mestre, tu deveria saber destas coisas, tu deveria, Nicodemos, ter o discernimento destas coisas, e você está aqui sem entender nada. Se nós olharmos, irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz, pelo tempo decorrido, escritor aos Hebreus, vocês deveriam ser mestres, mas no entanto estão precisando de ser ensinados. O que é que eu aprendo com isso, irmãos, ilustrando a vida desse homem? É que às vezes passamos tanto tempo das nossas vidas indo para a casa de Deus como simplesmente pessoas religiosas, mas nunca compreendemos, nunca entendemos, nunca tivemos uma experiência pessoal com Deus. Para contar, como disse Jó, depois de uma prova: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu não estou generalizando, mas às vezes, queridos irmãos, pessoas passam a vida inteira indo para a igreja e não compreendem o sentido verdadeiro do Evangelho. E a palavra de Deus está nos desafiando para conhecermos o Evangelho do Senhor, conhecer os valores que estão contidos nesta palavra. Que nós não sejamos religiosos, mas que sejamos amantes da palavra de Deus e praticantes da mesma. Obter todos os dias experiências novas com Deus, para que Ele esteja se revelando a nós, para que nós, dia após dia, andamos em novidade de vida e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso me santificar a cada dia, porque a Tua palavra está dizendo que eu preciso a cada dia me santificar, para que eu possa ter mais uma intimidade contigo. O Evangelho está nos desafiando a isso, irmãos. Não sermos, como disse o escritor de uma revista da escola dominical, profissionais do Evangelho. Profissionais do Evangelho, aquele que vai à igreja às vezes 3 vezes por semana, pega a Bíblia no dia de vir para um culto, coloca na estante, às vezes quando sai daquele tapinha em cima assim para tirar aquela poeira, e diz: hoje nós vamos à casa de Deus. Eu fiquei feliz porque um homem que passou a vida em seminários reconhece que há 2 classes de pessoas: uns que enfrentam heresias por culpa de não estudarem, e ele elogia aqueles que meditam, que fazem seminários, que estão nas escolas bíblicas, que estão nos cultos de doutrina, recebendo a palavra de Deus para mudar as suas vidas.
somente a palavra moldar, sermos por ela habilitados e não ser religioso. Aqui está um professor, mas um professor que não tinha discernimento das coisas espirituais. Ele conhecia, como eu disse agora há pouco, as leis, ele conhecia dogmas, ele conhecia os ritos, ele conhecia todas as festas que havia em Israel, o dia e a hora que se começava. Ele sabia até como entrava no templo, como entrava no cenáculo, como saía. Ele conhecia todo o figurino. Mas o mais importante, Jesus revela a ele: tu é mestre e tu não sabe destas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo: tu se preocupou com todos os itens da lei e tu não atentou para aquilo que é mais importante dela. Porque eles atentavam para os ritos, eles atentavam para os dogmas, eles atentavam para as ofertas. E Jesus disse: vocês desprezaram o mais importante da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho e do êmbolo, mas vocês desprezam o mais importante. Nicodemos era um tipo de pessoa que conhecia todas essas coisas, mas desprezava os itens mais importantes da lei: o amor, a justiça e a misericórdia. Mas Jesus está dando uma aula para Nicodemos. Tu é mestre em Israel e tu não sabe destas coisas. Só que ele fala daquele que é nascido de Deus. O versículo 8, versículo 9, ele diz: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Mas ele diz: assim é todo aquele que é nascido de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o Senhor. Quem é nascido do Espírito, irmãos, é guiado pelo Espírito Santo. Quem é nascido do Espírito anda na condução de Deus. Quem é nascido do Espírito, ele submete à vontade de Deus. Quem é nascido do Espírito, ele ouve a voz do seu Senhor. Quem é nascido do Espírito, ele se submete ao senhorio de Cristo. Ele não faz mais o que quer, mas ele faz aquilo que o Espírito lhe ordena. Paulo era testemunha disso. Passou 1 ano e 6 meses pregando em Corinto. Chegou um momento que ele dizia: eu vou me embora, não vou ficar mais aqui, porque esse povo são de dura serviço, eles não querem compromisso com a verdade, não querem compromisso com Deus. E quando ele estava de mala arrumada, à noite, o Senhor disse: Paulo, fala e não te cales. Se ele não fosse conduzido pelo Espírito, ele tinha ido embora. Mas quem é dirigido pelo Espírito Santo, ele ouve a voz do Senhor e obedece. Quem é nascido do Espírito, quem é nascido de Deus, ele não questiona decisões do Senhor, ele submete à autoridade de Deus. E o Senhor disse: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode saber isto? Acudiu Jesus: tu és mestre e não sabe disso? Estou falando de coisas simples, Nicodemos. Estou falando de coisas tão comuns. Eu estou falando, é como se Jesus estivesse dando a introdução de uma lição da escola. Eu estou na introdução, Nicodemos, e tu não conheces, tu não sabes. Olha a categoria que tu tem de líder, de mestre, de doutor, de professor. Quantos títulos tu tem? Estou falando de coisas simples.
coisas básicas, e você não sabe. Queridos, que nós, como cristãos, nós devemos atentar para os valores que estão contidos na palavra. Não deixamos a nossa vida como cristão passar desapercebida. Que nós não venhamos como cristão desvalorizar os valores que o Evangelho tem. Quando é que eu desvalorizo isso, pastor? É quando eu descredibilizo a palavra, é quando eu desobedeço a palavra, é quando eu deixo de meditar, quando eu deixo de submeter tudo aquilo que a palavra está dizendo, e isso parece que não tem importância para mim. Parece que essas coisas, elas não estão mais movendo dentro de mim, as coisas que não agradam ao Senhor. Parece que essas coisas, elas não surgem mais nenhum tipo de temor. Isso é desvalorizar. E quem submete a palavra de Deus e é nascido de Deus, ele sempre procura agradar ao Senhor. Ele não tem uma vida de pecado, mas ele tem uma vida de obediência. Ele submete à autoridade de Deus. Isso está realmente atentando para o que a palavra nos diz. Eu estou encerrando, e ele diz uma coisa interessante no versículo 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceita o nosso testemunho. Jesus está falando para Nicodemos de coisas que ele mesmo já tinha vivenciado. Eu estou falando de coisas que nós sabemos. Eu não estou falando de coisas que para você, Nicodemos, é desconhecida, não. Eu estou falando de coisas conhecidas, de coisas que você mesmo viu, coisas que você contemplou. Então nós falamos daquilo que nós vimos, porque muitos prodígios aconteceram naqueles dias, irmãos, e tudo aquilo que a palavra de Deus falara acerca de Jesus, o que ele fazia era para testificar do que ele realmente estava dizendo quem era. É para isto que você vai ver na Bíblia muitos milagres. Às vezes as pessoas, elas não entendem e dizem assim: e por que naqueles dias aconteceram tanto milagre e nos nossos dias não acontece mais? Porque hoje não é tão necessário acontecer milagre para tu crer em Jesus. Hoje tem a palavra. Hoje você tem uma Bíblia. É por isso que os milagres hoje, eles não são vistos como base para se crer em Cristo. A base para se crer em Cristo é a pregação da palavra. É o que Cristo tem feito. Nas nossas pregações é apresentar a Jesus e o que ele fez. Isso sim traz o pecador ao arrependimento. Naqueles dias se fazia milagre, e os milagres testificavam de quem Jesus dizia que era. Era por isso que se fez necessário muitos milagres. Mas chegou a um ponto, irmãos, que o próprio Jesus, curando aquele cego na aldeia de Betsaida, a Bíblia diz que Jesus tirou o cego de dentro da aldeia, curou e disse: não entra mais aí, vai embora, porque nem os muitos milagres realizados aí levaram esse povo a crer em mim. Então, às vezes, muitos milagres não é denúncia de que alguém vai crer em Jesus, porque o próprio Jesus disse isso. Os muitos milagres que eu operei nessa aldeia, por muitos que aconteceram, mas nem eles, nem os milagres levaram esse povo a crer. Você sabe por quê? Porque milagre naqueles dias se tornou comum. Então as pessoas dizem: quem está ali? É Jesus. Vai acontecer mais. Muitos paralíticos vão andar, muitos cegos vão ver, muitos mudos vão falar, leproso vai ser purificado.
e depois ele vai embora. Então hoje é a pregação da palavra de Deus. Milagre é consequência, é resultado da pregação da palavra. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se tem salvação, tem milagre. Ou não é assim? É. Se tem salvação, tem milagre. E Jesus está falando para Nicodemos: olha, tu é mestre de Israel e tu não sabe disso. Tu não sabe destas coisas. Ou seja, Jesus está quebrando, irmãos, todo o conceito religioso. Ele quer que nós sejamos servos. Os servos, eles submetem à autoridade do Senhor. O Senhor se revela para quem é servo. Que nós não sejamos religiosos, porque a religião afasta. O servo, ele olha para dentro de si e ele consegue ver a sua necessidade. Ele contempla a sua própria fragilidade. E ele entende que ele precisa do socorro, do auxílio, do acompanhamento desse Senhor, para que ele continue de pé, servindo ao Senhor. Amém, queridos? Eu disse que eu não ia me alongar muito. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça, em nome do Senhor Jesus.